Vamos voltar para o momento em que a humanidade inteira falava a mesma língua, sabe? E trabalhava no único e gigantesco projeto. É exatamente assim que a história de Gênesis 11 começa. Mas o que acontece quando essa união toda, essa ambição, vira orgulho? Hoje, a gente vai mergulhar na ascensão e na queda da Torre de Babel, uma narrativa que literalmente mudou o rumo das nações. Nosso roteiro de hoje vai ter 4 partes. Primeiro, a gente vai ver essa ambição audaciosa de construir uma torre que chegasse até o céu. Depois, vamos testemunhar a intervenção divina que bagunçou tudo e espalhou o pessoal. Em seguida, a gente vai ver como, no meio dessa confusão toda, a história dá um zoom e foca numa única família que ia mudar o jogo. E, por fim, vamos tirar as lições poderosas que essa história antiga tem para nos ensinar até hoje. Então imagina a cena, o dilúvio passou, a humanidade está recomeçando. É uma comunidade só, todo mundo se entendendo perfeitamente. Eles acham uma planície super fértil lá em Siná, e em vez de obedecer e se espalhar pelo mundo, eles têm uma ideia. Uma ideia, assim, monumental. E é aqui, nesse trecho, que a real intenção deles fica escancarada. Repara só nas palavras que eles usam. Edifiquemos nós, façamo-nos um nome, percebe? O foco está 100% neles, na glória, na autonomia humana. Aquela torre não era só uma construção, era para ser um monumento ao poder deles mesmos. Uma tentativa de criar um legado sem precisar olhar para cima, sabe? Então, resumindo, a motivação era bem clara e, olha, eles não estavam para brincadeira, não. Usaram a tecnologia de ponta da época, tijolos cozidos, que eram bem mais fortes que pedra, e betume como argamassa. Tudo isso a serviço de um único objetivo: erguer o monumento à própria grandeza deles. Eles queriam, no fundo, criar um ponto central de poder para nunca mais serem espalhados, o que era um desafio direto à ordem divina de povoar a Terra. Bom, mas é claro que um projeto tão ousado, nascido de tanto orgulho, não ia passar batido. Enquanto a humanidade construía sua torre em direção aos céus, os céus estavam de olho. E a história está prestes a ter uma virada daquelas. E aqui, a perspectiva divina é muito interessante. A questão não é que Deus se sentiu ameaçado por uma torre de tijolo. Não é isso. A preocupação era muito mais profunda. Era sobre o potencial ilimitado e até perigoso da ambição humana quando ela se une na direção errada. Aquela união, que podia ser uma força para o bem, virou um motor para a autoglorificação. Esse slide aqui resume o conflito perfeitamente. De um lado, o plano dos homens. Fama, poder concentrado. Do outro, a ação divina. Uma resposta direta, cirúrgica, que desfaz exatamente o que eles queriam. A comunicação é quebrada, o trabalho para e, como consequência, a dispersão se torna inevitável. É uma inversão completa e, convenhamos, bem irônica do plano original deles. E, para fechar essa parte da história, o próprio nome do lugar vira uma lembrança eterna: Babel. O nome vem do verbo hebraico balal, que significa confundir. A cidade que queria fazer um grande nome para si mesma acabou sendo batizada para sempre pela sua grande confusão. Agora, a narrativa faz uma das transições mais importantes da Bíblia inteira. Depois de mostrar essa dispersão de toda a humanidade, a câmera, digamos assim, dá um zoom poderoso. Ela sai da imagem das nações anônimas e foca em uma única linhagem familiar. Olha só como a história vai se afunilando. O que pode parecer só uma lista de nomes, na verdade é um fio de esperança sendo tecido no meio do caos. Começa com Sem, filho de Noé, passa por Arfaxade, depois por Eber, de onde, aliás, vem a palavra hebreu, e continua, geração após geração, até chegar num homem chamado Tera. Cada nome aqui é um passo calculado para longe da confusão de Babel e em direção a um plano totalmente novo. E, de repente, a história que era sobre a humanidade inteira agora é sobre essa família específica lá de Ur dos Caldeus. O foco fica super pessoal, íntimo. A gente conhece Tera e seus 3 filhos e até um detalhe trágico: a morte prematura de Arã. E bem no momento em que essa nova linhagem da promessa é apresentada, a narrativa joga um obstáculo gigantesco na nossa frente. Sarai, a esposa de Abrão, o cara que está no final dessa genealogia toda, era estéril. Isso cria uma tensão na história que é incrível. Pensa bem, como é que o plano divino de criar um povo vai continuar através de um casal que não podia ter filhos? E agora, para a gente fechar, vamos juntar as duas metades desse capítulo. De um lado, a gente tem o projeto coletivo da humanidade falhando de forma espetacular. Do outro, o começo humilde de uma única família, cheia de problemas. O contraste entre essas duas coisas é a chave para a gente entender as lições aqui.
Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, Babel é um alerta poderoso contra o orgulho. Uma unidade baseada em fazer um nome para nós mesmos sempre vai levar à confusão, à fragmentação. E em total contraste, a gente vê o que seria o plano B de Deus, o chamado de Abrão. Enquanto o povo de Babel disse, vamos subir, Deus vai dizer para Abrão, vá. O plano divino não avança pela força e pela ambição humana, mas pela fé e pela obediência de uma pessoa, mesmo quando tudo parece impossível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje, né, nos nossos projetos, no nosso trabalho, nas nossas comunidades. O que a gente está construindo de verdade? São torres para nossa própria glória, para fazer o nosso próprio nome? Ou estamos tentando nos alinhar a um propósito que é maior do que nós mesmos? A história de Babel não é só sobre o passado, é um convite para a gente examinar os alicerces de tudo que a gente constrói hoje.